Reina a indefinição, reinam os cenários, reinam as análises. Passou quase uma semana das eleições legislativas e ninguém pode dizer com certeza como é que fica este país político. No reino do Fora do Baralho não temos reis, mas temos sempre os quatro ases: Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida. Antes da jogada da semana de ensaios de governabilidade na segunda parte, dividimos para já nesta primeira parte o baralho em naipes, copas, ouros, paus, espadas. O que é que vai sair daqui? A primeira carta é de ouros para Luís, para Boaventura Sousa Santos. Saiu esta semana o relatório da Comissão Independente do Centro de Estudos Sociais de Coimbra sobre os casos de assédio e abuso de poder e confirma esse relatório que há indícios dessas práticas. Pois, e a minha carta é de ouros, no sentido em que Boaventura Sousa Santos é aqui o rei de ouros, mas é ouros falsos. Isto é uma lata, ele é o rei, é incrível a lata que ele tem, portanto isto é uma lata dourada e de facto é extraordinário. Portanto, as pessoas que não têm paciência para ler as 100 páginas, eu sugiro que ouçam o programa Ideias Feitas de ontem de Alberto Gonçalves ou que leiam o artigo de hoje da nossa Susana Peralta no Público, que constituem um bom resumo. E de facto é absolutamente extraordinário que nós temos, que o relatório está bem feito, é bastante descritivo, explica bem o que é que se passava e o ambiente em que se vivia naquele centro. E portanto se eu for ler aqui a parte que tem sobre as denúncias das vítimas relativamente ao abuso sexual, isto é verdadeiramente chocante, quer dizer, inclui coisas como toques, estou a ler diretamente o relatório, toques indesejados e não consentidos em partes do corpo como coxas, nádegas e genitais, manutenção de relações sexuais com pessoas em posições hierárquicas inferiores ou de vulnerabilidade enquanto se encontravam sob efeito de substâncias e sem condições plenas de prestar um consentimento livre e esclarecido, e manutenção de relações sexuais com alunas ou investigadoras cuja avaliação estava diretamente dependente das pessoas que as procuravam. Quer dizer, isto é um relatório de horrores, e depois a reação a isto de Boaventura Sousa Santos foi dizer: bem, eu sinto-me mais descansado porque o meu nome não vem citado, não vem o nome citado dele como não veio de ninguém, como é evidente. O seu nome não vem citado e diz-se preocupado com as práticas dos dirigentes do SES, como se não tivesse nada a ver com ele. Quer dizer, tem aqui coisas, uma pessoa quando junta os dois documentos, há coisas engraçadas, como por exemplo, no relatório da Comissão é dito que os denunciados, portanto inclui obviamente Boaventura Sousa Santos, que os denunciados apresentaram 750 páginas de documentação, e no comunicado de Boaventura Sousa Santos é dito que ele próprio diz que entregou mais de 600 páginas. Portanto, quer dizer, as 750 páginas que a Comissão recebeu, mais de 600 foram de Boaventura Sousa Santos. E já agora, portanto, aqui a Susana também faz estas contas no artigo dela. Uhum. É fácil de perceber que há 3 pessoas, apesar de eles não dizerem quais são os nomes, que há 3 pessoas que são sistematicamente referidas e sobre as quais há queixas sistemáticas. E nós sabemos quais foram os 3 nomes que foram mais falados durante este tempo na comunicação social, e portanto alguém depois disto tudo fazer de conta que isto não é nada com ele e assobiar para o lado é uma coisa... É preciso ter uma lata fenomenal e, portanto, daí os meus ouros, que são os ouros falsos, é lata dourada. É um rei da lata dourada. João Marcos de Almeida, queres assistir aqui, Luís? Quero assistir, também com a ironia do Luís, mas só fazer uma pergunta. Como é que é possível, num país que tem uma sociedade aberta, onde há liberdade, isto ter acontecido durante tantos anos numa instituição universitária e nada se saber, e mais, e as pessoas que praticaram estes atos, isto é um comportamento, não foi um ato isolado, não foram atos aqui e ali, foi um comportamento sistemático. Como é que é possível isto ter acontecido em Portugal, numa sociedade aberta, numa universidade portuguesa muito prestigiada? Como é que é possível isto ter acontecido? E era este o debate que eu gostava de ver. Como é que isto pode ter acontecido? Eu não consigo entender.
Fica, Não consigo entender como é que isto pode ter acontecido. fica Eu esse só quero desafio dizer lançado. uma coisa muito brevemente, Sim, Vanessa. sim. Eu também eu- consigo, eu- mas diz lá tu, Eu Jorge. sei, mas é muito breve mesmo. E eu quero, bem, não é para a Susana ser minha amiga, mas eu quero saudar a Susana pela coerência dela, porque a Susana, ao contrário de muitas outras pessoas, enfim, que tão rapidamente costumam aparecer quando, enfim, assuntos destes tão importantes, são trazidos à baila, e tem o que seria um verdadeiro escândalo nacional, e a Susana coerentemente mostrou, e bem, no seu artigo 2 do Público, que traz este tipo de problemas à liça, quer estejamos a falar de pessoas de esquerda, direita, seja quem for, enquanto que há pessoas, muita gente de esquerda, partidos inclusive, que fosse isto e o que sabemos agora noutra instituição, com outra dimensão ideológica, muito provavelmente já teriam vindo que falar e estariam a pedir cabeças. Susana? Não, isto acontece nesta instituição e potencialmente noutras que nós não conhecemos, porque em Portugal não há qualquer espécie de arranjo institucional, de desenho institucional das instituições de ensino superior e não só, para, digamos, trazer a lume este tipo de casos. Portanto, é fácil a resposta. Estou só a responder ao João. Como é que isto acontece? Acontece porque, como Portugal é oficialmente um país de brandos costumes, as nossas instituições não precisam de canais de reporte, de formação do pessoal acerca daquilo que é aceitável e do que não é, e pronto. E, portanto, depois estamos neste caldo perigoso. Mas é uma lacuna gravíssima, não concordas, Susana? É uma lacuna gravíssima. É que seja possível gravíssima, isto acontecer. gravíssima. Ou É seja, óbvio, há uma é o fim do- deficiência no funcionamento das instituições da nossa sociedade. Completamente. Começamos de acordo neste Fora do Baralho, a ver, vamos se vêm aí trunfos ou não. Para já o que há mesmo é uma carta de copas, Susana, e é tua para a greve geral dos jornalistas, a primeira em 42 anos. Sim, é uma carta de copas para todos os jornalistas, que são ases de copas, reis de copas, rainhas de copas, também provavelmente alguns valetes de copas, que no fundo fazem todas as cartas do naipe de copas, porque de facto fazem muita falta à nossa democracia, à nossa vida em sociedade, porque nos informam, porque nos fazem rir e nos fazem chorar e, portanto eu acho que de facto há aqui um debate essencial a ter relativamente ao futuro do jornalismo em Portugal. Há um problema económico de base no mercado da informação de qualidade em Portugal. Portugal é um mercado muito pequenino, nós somos poucos. Nós não podemos exportar para países que falam português porque o gigante brasileiro tem órgãos de comunicação muito mais fortes, muito mais robustos, enfim, e que não, portanto, é impossível penetrar nesse mercado. Os outros mercados onde se fala português não têm um carinho especial pela liberdade de imprensa, também são pobres, portanto, nós não temos a possibilidade que têm o Le Monde, o El País e o Guardian e o New York Times de exportar para gerar escala, e gerar escala internamente é muito complicado, porque somos um país razoavelmente pouco exigente do ponto de vista da sociedade civil, pouco educado e também não especialmente rico. E, portanto, há de facto aqui um debate fundamental que nós temos de ter, porque vocês fazem-nos falta e nós não podemos ver sem vocês. Houve alguns partidos que tinham propostas várias de financiamento público, passando, enfim, não deixando isso ao critério do Estado. O Luís escreveu sobre isso. Devo dizer que mesmo, julgo que a AD não tinha nada parecido no programa, mas, por exemplo, Miguel Poiares Maduro, destacadíssimo militante do PSD, tem ideias acerca deste assunto e, portanto, eu julgo que de facto está na altura de termos um debate sério sobre isso, e queria saudar os jornalistas por nos terem acordado um bocado, não é, por nos terem posto a pensar nisto. Acho que foi um bom dia para a nossa democracia. Foi a primeira greve em mais de 40 anos e, Jorge, a propósito, leste a newsletter de Bárbara Reis, do Público, ela que fala numa greve justa que não fez. Sim, a Bárbara Reis tem uma newsletter, penso que semanal, eu leio regularmente, que fala precisamente, enfim, o objetivo da newsletter é falar sobre o outro lado da notícia, os bastidores, e para falar um bocadinho também da comunicação social de forma continuada. Eu tenho pena que Bárbara Reis não tenha, ela não fez greve, quer dizer, está completamente no seu direito, mas o motivo pelo qual ela não fez greve, segundo o artigo dela, é porque trabalha no Público, supostamente um jornal onde o lucro não tem grande importância,
enfim, onde as coisas correm bem, etc. Eu tenho pena que ela não tenha ido ao documento público no qual muitos jornalistas preencheram os seus salários e as suas condições de trabalho, porque se o tivesse feito, veria que dos 25 jornalistas que no documento afirmam trabalhar no público, o salário médio, eu fiz as contas, é de 1.010 euros brutos por mês. 1.010 euros. A esmagadora maioria destes jornalistas anda na casa dos 850, 900 euros. Eu tenho pena que uma mulher com uns pergaminhos de esquerda de Bárbara Reis, ela devia mostrar mais preocupação com os seus camaradas mais desfavorecidos. E o Ricardo Dias Fellner um dia escreveu um artigo sobre Bárbara Reis e foi absolutamente brilhante, porque utilizou estas palavras, disse que ela só se preocupava com certos jornalistas, aqueles que não debatiam diariamente artes plásticas, arquitetura japonesa ou os direitos humanos de povos remotos e exóticos, para ela não tinham grande importância. E aparentemente esses jornalistas que não fazem estas coisas e ganham 850 euros por mês têm pouca importância no público. Enfim, certamente as pessoas que estão na posição dela têm bons salários e são bem protegidas, mas esta greve foi fundamentalmente feita para proteger pessoas que, enfim, são as pessoas mais desprotegidas, têm menos condições de trabalho e que são essas pessoas, na verdade, a coluna das relações. E são muitas as pessoas nessa situação, nesta classe. Muito trabalho tiveram os jornalistas durante a campanha e na noite eleitoral, não só a acompanhar as reações aos resultados, mas também a dar conta de mais um protesto dos Jovens pelo Clima, que dessa vez atacaram João Marcos de Almeida, o hotel onde estava a AD, e a tua carta é de espadas. É de espadas porque, independentemente das convicções destes jovens e das ideias que os movem, acho que isto é um comportamento absolutamente radical e inaceitável em democracia, que ainda por cima atacar na noite eleitoral a sede do hotel, a sede da noite eleitoral de um partido político, da AD, na minha opinião, é uma agressão à democracia, é uma ofensa à democracia. Não foi por acaso que eles o fizeram na noite eleitoral. Curiosamente, também já tinham atacado quando houve o debate entre todos os candidatos, tinham atacado Luís Montenegro, há mais tempo atacaram Fernando Medina, portanto acho que isto é um comportamento inaceitável que parece que se está a tornar sistemático. Mas além deste, e numa altura em que se fala tanto de radicalismo, às vezes o radicalismo aparece onde as pessoas não falam. E também esta semana, na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova, apareceram nas paredes da universidade ditos e escritos absolutamente inaceitáveis. A dizer que Tiago Moreira de Sá, eu não sou amigo do Tiago, conheço o Tiago Moreira de Sá, até porque trabalhámos juntos há muito tempo na área das relações internacionais. Ele é investigador do IPRI e professor nessa universidade de Relações Internacionais e Ciência Política. Tiago Moreira de Sá é a pessoa mais moderada que existe. É da AD, é do PSD, é verdade, mas é moderado. Quer dizer, chamar fascista a uma pessoa como Tiago Moreira de Sá, do PSD, isto mostra um radicalismo de esquerda inaceitável. Quer dizer, uma pessoa já não pode estar naquela universidade, ser professor naquela universidade e ser do PSD, ser absolutamente moderado. Uma pessoa já não pode ser de direita em Portugal para algumas pessoas, para alguns jovens. Quer dizer, e a universidade não faz nada? A Faculdade de Ciências Sociais não faz nada? Eu até agora ainda não vi nada, não vi nenhum responsáveis dizerem alguma coisa. Podem ter dito, eu confesso que não tive muita atenção, estive em Londres, só vim ontem à noite, podem ter dito, e se disseram, gostava de saber o que disseram, e faço aqui, peço desculpa se disseram alguma coisa. Mas alguma coisa tem que ser feita, isto é inaceitável. Haver alunos que escrevem coisas destas em relação a professores por razões políticas. E é preciso perceber se pessoas de centro-direita e de direita podem dar aulas na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova. Desculpa, houve uma iniciativa de vários professores da faculdade de esquerda e de direita pública de apoio, de solidariedade com Tiago Moreira de Sá. Eu devo dizer que não vi dos órgãos sociais da faculdade, mas acho importante dizer isto, que os colegas se solidarizaram com Tiago Moreira de Sá. Susana, eu acho bem, eu não sabia, acho muito bem, mas acho que devem ser tomadas mais medidas, quer dizer, as pessoas que fizeram isto têm que pagar. Isto é anónimo. Isto é anónimo. Tá bem. É anónimo, quer dizer. Podes ir atrás de tags. Quer dizer, podes ir atrás, não é? Mas a não ser que esteja filmado. Acho que dá uma imagem muito negativa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Lamento. Boaventura também queria saber quem fez os tags em Coimbra e não conseguiu.
Mas, desculpa lá, mas quer dizer, estamos a falar se calhar de um grupo, de uma grupeta de estudantes que fez aquilo. Eu acho que a partir do momento em que os colegas se solidarizam e condenam aquele tipo de pichagem, enfim, depois também tem o valor que tem, não é? Portanto, João, isto não é dizer que as pessoas, ninguém de direita pode dar aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, não parece ser isso, não é? Fazer um tag qualquer pessoa faz. Basta um indivíduo, não é? Temos de seguir com a carta que falta de paus e é do Jorge Fernandes. Jorge, dirigida a quem tem criticado Marcelo Rebelo de Sousa, culpando o presidente pelo resultado das eleições. Sim, muito rapidamente, eu acho que não tem qualquer tipo de sentido criticar Marcelo Rebelo de Sousa porque ele apenas ratificou de alguma maneira a decisão de António Costa. António Costa demitiu-se, Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições e, de resto, a convocação de eleições mostrou e reiterou que a fotografia que tinha sido tirada em 2 de janeiro de 22 já estava desatualizada e, portanto, a ideia de que vamos culpar Marcelo por esta decisão soberana não tem qualquer sentido. Aliás, enfim, parece que decorrer dessa ideia a sugestão de que se calhar mais valia nunca mais irmos a eleições para não termos que abrir a porta e enfrentar o fantasma do Chega e enfrentar a situação com que estamos agora. Portanto, não tem qualquer sentido culpar Marcelo. Marcelo fez, na minha opinião, o que tinha que fazer naquele momento e, portanto, enfim, agora aqui estamos e teremos que lidar com as consequências e ele próprio terá que lidar com as consequências. Vamos falar dos fantasmas, das sombras, do que aí vem na segunda parte, na jogada da semana. Fazemos só uma curta pausa. Até já. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Temos de esperar pela jogada final do Presidente da República na próxima semana. Para já, jogamos na base dos cenários e tendo por base as movimentações políticas dos últimos dias. O Chega a pedir por favor para ir para o Governo, a Iniciativa Liberal com NIN e a esquerda a tentar uma geringonça de oposição à espera de um milagre ao mesmo tempo nos votos dos círculos da imigração. João Marcos de Almeida, o mais provável é que Marcelo Rebelo de Sousa indique que Luís Montenegro para formar governo. O que é que deve o líder da AD fazer, com ou sem Iniciativa Liberal no Executivo, e como lidar com o Chega? Na minha opinião, a AD deveria convidar a Iniciativa Liberal para fazer parte do governo. Eu acho que a Iniciativa Liberal, o mais provável é a Iniciativa Liberal não aceitar, querer ficar fora do governo, mas seguramente será o partido, se ficar fora do governo, que terá melhores relações e de maior cooperação com a AD. O Chega, obviamente, que não vai para o governo. Eu já disse várias vezes, quer dizer, vocês todos sabem, e os meus colegas de programa todos sabem, embora discordando, mas todos sabem, e muitas pessoas que ouvem o nosso programa sabem, eu sou contra as linhas vermelhas. Agora, obviamente, que o Chega não vai para o governo. Luís Montenegro tem um compromisso com os portugueses que assumiu durante a campanha eleitoral, portanto não pode ir para o governo. Agora, acho que será inevitável que gradualmente comecem a conversar, vão ter que conversar. Aliás, na noite das eleições, o Montenegro disse que ia falar com todos os partidos que estão na Assembleia da República. Vão ter que conversar e acho que o momento mais crítico, talvez decisivo, o primeiro momento decisivo será o orçamento no fim do ano para o próximo ano. As negociações, as discussões do orçamento serão o momento mais difícil. Agora, antes já vai haver a AD seguramente que vai votar a favor de um vice-presidente da Assembleia da República, um vice-presidente do Chega na Assembleia da República, mas julgo que as negociações no fim do ano vai ser o momento crítico. Eu acho que há muito ressentimento entre o PSD e o Chega, não vale a pena escondê-lo.
É uma relação muito difícil e complicada, mas acho que mas é um problema que tem que ser resolvido pelos líderes. Acho que Luís Montenegro e André Ventura devem conversar diretamente um com o outro e, sobretudo, devem ter consciência que um falhanço do governo da AD, e se a percepção dos portugueses é que falha porque as relações entre a AD e o Chega foram más, só pode beneficiar o PS no futuro, e obviamente essa a estratégia de Pedro Nuno Santos. Esperar que a direita não se entenda, que a direita entre em conflito e beneficiar daqui a 1 ano, 2 anos. Eu também acho que Pedro Nuno Santos não tem interesse em ter eleições muito rapidamente. Ele percebe que tem que consolidar a sua liderança no PS. De certo modo, à noite das eleições percebeu-se que era um alívio para Pedro Nuno Santos não ter ganho as eleições. Ele quer ir para a oposição. E foi claro sobre isso. Também acho que o Chega, de certo modo, está refém do bom resultado que teve. Também pode não ter interesse em provocar novas eleições, porque ninguém sabe como é que os eleitores vão reagir se houver novas eleições como resultado de desentendimentos entre o Chega e a Aliança Democrática e o governo da AD. Também acho que o Chega pode não ter interesse em provocar eleições antecipadas, mas que vão haver negociações difíceis, vai haver instabilidade, mas eu gostaria só de recordar uma coisa. O PS há 2 anos teve um governo de maioria absoluta e isso não impediu instabilidade política, como nós nos lembramos desde 2022 até ao final de 2023. Foi um governo de maioria absoluta que esteve permanentemente em instabilidade política. Portanto, às vezes o tamanho das maiorias não tem uma relação direta com a estabilidade ou com a instabilidade política. E a verdade é que saímos de um governo de maioria absoluta que não foi capaz de dar estabilidade política ao país e acabou antes de fazer metade do seu mandato. Portanto, a instabilidade também não é uma coisa nova, nem é apenas o resultado destas eleições. Temos agora o exemplo dos Açores. Passou hoje o programa de governo da AD com as abstenções da Iniciativa Liberal, PAN e Chega. Jorge Fernandes, José Manuel Bolieiro diz que vai negociar com estes partidos. É um tubo de ensaio para o tipo de negociações que Montenegro terá de fazer na Assembleia da República? Não necessariamente, eu acho que os Açores são um cenário, enfim, os Açores são uma pequena Câmara Municipal. Eu sei que o Luís discorda disso, já tivemos esta discussão noutras ocasiões, mas os Açores são uma realidade muito diferente e eu penso que Luís Montenegro enfim, a situação dele é altamente complexa, embora na verdade ninguém saiba verdadeiramente aquilo que vai acontecer. E eu quero esclarecer isso. Tudo o que digo aqui, né, sobre isto tem por base a informação que temos neste momento, porque na verdade as coisas podem mudar relativamente. Eu acho que os resultados foram de tal maneira apertados que há vários cenários de votação. Por exemplo, se o PS votar contra um orçamento de Estado, em que não bastará à Aliança Democrática que o Chega se abstenha. A Aliança Democrática terá de ter um voto do Chega a favor. Portanto, isto complica bastante a negociação e complica bastante o tipo de cedências que Luís Montenegro terá de fazer a André Ventura. O preço a pagar aí pode ser mais alto. O preço a pagar, seguramente, por um voto a favor, seguramente será muito mais elevado. E não é só o preço a pagar internamente, é mesmo em termos de percepção pública, a capacidade que a esquerda, no caso, por exemplo, de André Ventura votar favoravelmente um orçamento da AD, a possibilidade da esquerda, no fundo, tentar, enfim, de alguma maneira, demonstrar que aquilo é, na verdade, um acordo entre o PSD e o Chega, vai ser muitíssimo provável que isso aconteça, mesmo o Chega não estando no governo. Em segundo lugar, quer dizer, corre por aí a tese de que dentro do PSD que 2024 poderá ser a repetição de 85, em que no fundo poderá haver aqui 1 ano ou 2 se o PSD governar bem, enfim, poderá ser possível encaminhar-se rapidamente dentro de 1 ano ou 2, tal como Cavaco, para um resultado, não uma maioria absoluta, mas um resultado mais confortável. O problema é que eu não acho que o Chega seja remotamente PRD, por vários motivos. Tem um líder muito mais carismático, muito mais sólido, tem uma base eleitoral, enfim, veremos como é, mas que está em crescimento. Já passaram 13 eleições e o Chega está sempre a crescer. E por outro lado, eu acho que Montenegro, perante o cenário de incerteza em que estamos, terá muitas dificuldades em conseguir montar um governo sólido e bom, pelo seguinte motivo. Eu imagino neste momento Montenegro a fazer convites de governo
E quer dizer, vai dizer às pessoas que não pode prometer às pessoas que têm um governo para 4 anos, não pode prometer às pessoas estabilidade governativa. E, portanto, eu penso que ele... Jorge, desculpa lá, nem pode prometer às pessoas que vão ter depois condições orçamentais para levar Não, a cabo claro, é evidente, claro, quer dizer, portanto, eu imagino que neste momento a regimentar talento fora daquele núcleo mais duro do PSD seja praticamente impossível, porque, quer dizer, quem é que vai suspender uma carreira académica ou uma carreira empresarial para se meter num governo que nem sequer sabe se no próximo outono terá condições para tomar medidas e para fazer passar um orçamento. Portanto, tudo isto é de tal maneira incerto. E depois eu acho, por último, e termino aqui com isto, e eu acho ainda, e aqui concordo com o João, que o Pedro Nuno Santos está a preparar, acima de tudo, para salvaguardar o PS, que é o que ele tem que fazer, claro, mas acho que, acima de tudo, pode estar muito tentado a deixar que Chega e a AD se digladiem para se tentarem matar mutuamente e espera ele depois ir recuperar lá os cacos no final, mas isso não será uma estratégia inteligente para o país e poderá até ser potencialmente perigoso para o PS no longo prazo. Entretanto, o Bloco de Esquerda desafiou os partidos da esquerda a reunirem-se, todos eles aceitaram, PS, CDU, LIVRE e PAN, com apelos à convergência. Essas reuniões ainda não têm data para acontecer, ou essa grande reunião. À direita estamos a assistir ao contrário. O centro-direita pode sair prejudicado, João? Pelas convergências à esquerda? Não, Sim. acho que não, porque eu acho que estas convergências à esquerda... Porque à direita há divisão neste momento. Não, por isso é que essa é uma das razões porque eu sou contra as linhas vermelhas. É por isso mesmo, para o PSD não ter essa desvantagem em relação ao PS. Mas em relação a estes entendimentos agora à esquerda, acho que não são muito relevantes, porque basicamente o que acontece é que o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP estão a procurar ter uma iniciativa política que faça esquecer os maus resultados eleitorais que tiveram. Não é? O Bloco já teve esta iniciativa de fazer a tal convergência das esquerdas e o PCP já anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao governo da AD, ao programa do governo da AD, rejeição, sem saber qual é a rejeição. Uma moção de rejeição, mesmo sem saber qual é o programa e até qual é o governo, mas já anunciaram que vão apresentar. Mas eu acho que isto são jogadas do PC e do Bloco para fazer esquecer os maus resultados eleitorais que tiveram. E a ideia de Rui Tavares, de que Pedro Nuno Santos ainda pode ser indigitado primeiro-ministro, tendo aqui por base uma divisão do Parlamento em 3 blocos, esquerda, direita, extrema-direita, e contando que os votos da imigração possam vir a dar mais deputados à esquerda, à espera deste milagre, enfim, isto faz sentido, Susana? Eu acho que faz sentido todos os partidos falarem uns com os outros neste momento em que se estão um bocado a definir potenciais alianças, potenciais pontes. Portanto, desse ponto de vista, acho que até de uma certa maneira a nossa maneira de ver estes encontros entre vários partidos está um bocadinho condicionada por nós estarmos muito habituados a uma certa alternância PS-PSD e, no fundo, nós ainda não termos mudado muito bem a nossa moldura de análise para o contexto de um Parlamento fragmentado. Depois, a possibilidade de Pedro Nuno Santos ainda vir a ser Primeiro-Ministro, enfim, eu acho que Pedro Nuno Santos não quer já agora, mas quer dizer, objetivamente ainda há a possibilidade, embora ela seja remota, do PS vir a ter uma bancada parlamentar mais numerosa do que o PSD. Agora, se há alguma possibilidade da esquerda se mobilizar para formar um governo no contexto em que não tem maioria parlamentar e em que o Chega jamais julga, a esquerda não queria ter um governo para depois andar a pedir ajudas ao Chega, e o PSD ficaria numa situação de quase humilhação, portanto, certamente também não iria dar esse tipo de apoios, parece-me quase impossível, portanto, por aí não vejo muito bem o caminho. Agora, acho normal que os diferentes blocos estejam a falar uns com os outros, acho que isso, aliás, é saudável e necessário no âmbito de um quadro de fragmentação. O que eu não gostava de ver era polarização, portanto, eu acho que a fragmentação deve dar lugar a diálogos, me gostava mais que esses diálogos atravessassem fronteiras e que não levassem
a uma polarização. Mas enfim, passou só uma semana, vamos ver no que é que isto vai dar. Sim. Luís, aqui na Rádio Observador, esta tarde no Tirateimas, PS e Bloco de Esquerda estiveram em debate e a olhar também para esta convergência e o que saiu deste debate é que esse diálogo não é para decidir sentidos de voto em orçamentos do Estado, mas será aqui para dar um sinal de uma união à esquerda que falhou e que de resto não convenceu os eleitores, porque já sabiam que Pedro Nuno Santos à partida poderia reeditar uma geringonça? Bem, deixa-me dizer-te que quando a Susana diz que acha bem que dialoguem, eu também acho muito bem que dialoguem à vontade e enquanto dialogarem não há problema nenhum. Agora, eu acho que a conversa que temos ouvido, eu não vi esse tirateimas, mas aquilo que temos ouvido ao longo da semana, quer de Rui Tavares a sugerir aqui uma frente esquerda e a dizer que se tiver mais deputados do que a AD e a IEL, que então deve ser o Pedro Nuno Santos a ser indigitado, ou dirigentes do PS a darem a entender que isto é para votar contra sempre, quando vierem os orçamentos é para votar contra. Quer dizer, aqui está-se a falar de realmente criar 3 polos. Só que aqui há um problema, é que se fizerem isso, se a esquerda fizer isso e se passar a atuar como um bloco, as pessoas que neste momento, e muitas que foram contra as linhas vermelhas, muitas que foram a favor das linhas vermelhas que Luís Montenegro impôs, vão deixar de ser a favor das linhas vermelhas e passam a ser contra. A consequência de termos uma esquerda que impede uma AD de governar, admitindo que a AD tem mais deputados do que o Partido Socialista, a consequência disso vai ser que as linhas vermelhas vão ser destruídas. E é evidente que o Luís Montenegro não pode fazer isso já, porque fez uma promessa solene e seria estar a mentir descaradamente, mas havendo eleições daqui a 6 ou 7 meses, é evidente que o líder do PSD que for a votos, mesmo Montenegro, é evidente que vai dizer que se for necessário entender-se com o Chega, entende-se. Portanto, eu acho que aqui a esquerda tem de escolher o que é que quer. Tem de escolher se quer combater a direita ou se quer combater a extrema-direita. Fala-se muito, e é muito comum falar nisto, que é dizer que determinadas pessoas de esquerda, não interessa, que há aquela esquerda de que a direita gosta, e eu começo a achar que aí mais grave, ou aliás, muito mais importante do que a esquerda que a direita gosta, é a esquerda que a extrema-direita gosta. E a esquerda se não deixar a direita governar, isso é um favor que está a fazer à extrema-direita, porque aí o que vai acontecer é o AD ou o PSD chegarem-se à direita, porque eles não vão aceitar ficar sem governar eternamente. Luís, eu acrescentava uma pergunta. Luís, diga-se passagem. Deixa-me só acrescentar uma pergunta. Será que há alguma direita que a esquerda gosta ou que aceita? Claro que há. Então não há. Vamos ver. Sim, é verdade. É assim, claro que há, mas realmente estão a ter uma atitude como se não houvesse, não é? E estão. Exatamente. Se a esquerda vai impedir a AD de governar, a consequência é essa. A consequência é que vamos a votos em janeiro. Mas como é que vão impedir a AD de governar? Isso é impossível. Votando contra tudo o que a AD... Se votarem contra... Se antes de verem o orçamento está decidido que votam contra o orçamento... Não, isso é péssimo. Acabou-se... Então, o governo ou cai, ou... Só há 2 hipóteses. Ou o governo ou cai... Ou chega à prova. Ou chega à prova. Portanto, acabou-se. Portanto, isto é... E o que eu estou a dizer é que se o governo cair... Completamente irresponsável. Se o governo cair, nas novas eleições, a AD não vai estabelecer linhas vermelhas com o Chega. Acabou-se. E, portanto, em fevereiro, temos maioria de direita. E por isso é que um retificativo poderia ser aqui um teste do algodão também, para perceber desde já o posicionamento, para condicionar o PS e o Chega? Eu queria dizer aqui eu quero dizer uma coisa aqui e falo sobre isso. Não, eu acho que a questão da rigidez, se a esquerda se portar como um bloco absolutamente rígido, há aqui um risco para a própria esquerda que eu acho que pode ser, enfim, curioso, porque pode ter uma consequência negativa para a esquerda, que é o seguinte: vamos ver, o PS teve uma derrota absolutamente copiosa no último domingo. O Pedro Nuno Santos teve um resultado pior do que José Sócrates em 2011, depois da bancarrota e depois de tudo aquilo. Portanto, o que aconteceu foi houve um terremoto tal que
isso passou completamente ao lado. Mas não te esqueças que para a definição de muita gente, ter uma vitória é ficar à frente. E isso já não está posto de parte. Mas o ponto aqui é, o PS realmente perdeu muitos votos, mas há aqui uma possibilidade. Se o PS se mostrar de tal maneira irredutível face ao PSD, é possível que o PS recue para uma posição espacial praticamente perto do Bloco de Esquerda e que o PSD, mantendo até o Chega com alguma dimensão à sua direita, consiga ocupar o centro. Ocupar o centro. E, portanto, numas potenciais eleições, até é possível que o PSD consiga canibalizar sempre, dizendo, bem, há aqui uns malucos à esquerda que não nos deixam, que são radicais e não querem qualquer tipo de moderação, de acordos, etc, e há aqui uns doidos à direita que também têm o programa que nós temos, portanto, curiosamente, isto o PSD, pode haver aqui uma inversão do jogo em que o PSD se pode tornar o pivô do sistema e o partido charneira, e pode ocupar o centro. Susana? Não, o que eu acho isto completamente irresponsável, esta ideia de se anunciar chumos de orçamento antes de conhecer o orçamento, porque de uma certa maneira, quer dizer, para isso nem valia a pena estarmos a eleger parlamentos. Nós elegemos parlamentos precisamente para aquela gente agora se sentar lá toda, não é? E começarem a trabalhar uns com os outros, procurar onde é que se pode entender, onde é que não se pode entender, e isso é tudo completamente absurdo. Não se conhece o orçamento, está-se a assumir o quê? Que Luís Montenegro vai chegar ao Parlamento para aprovar um orçamento sem procurar construir pontos, o que também seria desvirtuar, digamos, aquele órgão parlamentar que é o cerne da nossa democracia. Mas, quer dizer, a oposição estar a dizer que vai fazer isso também é muito estranho. Portanto, é de facto um caminho perigoso. Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que o que eu disse era, o que o Luís disse relativamente a estas ideias, eu acho que era exatamente aquilo que eu também quis dizer. Portanto, eu acho que temos que ter cuidado para não entrar aqui num caminho de polarização completa, em que de repente a esquerda decide que não pode fazer nada com a direita, enfim, do centro-direita, do PSD ou da AD. Vamos assumir que o CDS se encontra neste. Esse quer dizer, o país é um partido, certamente não é um partido da direita radical. E portanto, isso obviamente é um caminho que nós já ouvimos noutros países e não é aquele que eu quero para Portugal. Portanto, aquilo que eu estou à espera é de uma posição dialogante e de procurar e que procure pontos de entendimento. Estou otimista com aquilo que vi esta semana, estou muito pouco. Jorge, eu receio que o caminho é a polarização, apesar de achar que vai criar muitos problemas, mas receio que é a polarização. E basicamente acabou por ser isso que Pedro Nuno Santos reconheceu no discurso da noite da derrota, que há dois blocos, de esquerda e direita, que a razão porque ele, mesmo que o PS ainda ficasse à frente da AD, não formaria governo, é porque não tem maioria de esquerda no governo. Portanto, para o PS as regras são muito claras, ou há maioria de esquerda no Parlamento ou há maioria de direita. Claramente, ele disse que não ia, por exemplo, aprovar uma moção de rejeição. Exato. Mas disse que não aprovaria nenhum orçamento da AD. Que a AD não conte connosco, não conte connosco para aprovar orçamentos. Foi o que ele disse. Quer dizer, vamos ver, não é? É verdade, as coisas podem mudar. Não foi assim tão taxativo. Mas em boa verdade, qual é o orçamento? Susana, mas em boa verdade, se há alguém que temos que agradecer por uma política de blocos e de polarização foi a António Costa. António Costa disse reiteradamente que, eu lembro perfeitamente uma frase dele, que no dia em que eu preciso do PSD para o que é que seja, deixo o governo. Portanto, António Costa cortou liminarmente todas as pontes que havia ao centro. Elas já tinham sido muito enfraquecidas, primeiro com José Sócrates e depois com Passos Coelho, as pontes entre as elites do centro. Mas António Costa deu uma machadada final e contribui muito para a polarização e para esta criação da ideia dos blocos. Aliás, esta história... entretanto, foi governando objetivo. Quer dizer... É verdade, mas quer dizer, aliás, esta história da esquerda está em conversações... discurso e a prática, como sabes. Temos de fechar dois... E só digo isto, quer dizer, esta história da esquerda andar em conversações, mas estão em conversações para quê, exatamente? Para apresentar um orçamento? A ver, quando houver essa reunião, estaremos aqui também para analisar 2 blocos, 3 blocos, a ver, vamos, quais é que são as contas feitas pelo Presidente da República na próxima semana. Nós voltamos na próxima sexta, às 7 da tarde. Bom fim de semana.